Abençoados e abençoadas, um forte abraço aí, um beijo no coração de todos vocês. Para quem não me conhece, me chamo Levi Salles, este é o canal da Graça de Deus. Obrigado por se inscrever, por divulgar e por compartilhar o meu canal. Estou aqui para relatar para as pessoas que conseguem me alcançar, me assistir, a grandeza do Evangelho da Graça de Deus. E vai aí mais um tema para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Eu quero ler na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em Atos dos Apóstolos também, capítulo 17, versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos dos homens. Querido, esse é o tema que eu quero falar acerca dele, porque ainda há muitos filhos de Deus que entendem que há uma necessidade de frequentar esses lugares chamados de igrejas, que se você não se tornar membro desses lugares, você não é salvo, você não é abençoado, você entristece e aborrece a Deus. Esquecendo essas pessoas, que elas são templo da habitação de Deus. Então o tema hoje é: somos o templo verdadeiro onde o Pai habita. O Pai dos Espíritos, ele habita em cada um de nós. Daí, como frequentar os templos se o Pai, ele está dentro de mim, ou estar dentro de cada um de nós? Aonde esses lugares são templos da habitação de Deus, se nós somos o santuário do Deus vivente? O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16, ele diz acerca disso. Esses líderes religiosos, eles fazem o templo físico como casa de Deus. Sabe por quê? Que eles têm interesse em que as pessoas frequentem esses lugares, se tornem membros desses lugares, porque esses lugares é um negócio muito lucrativo, que dão a essas pessoas que se intitulam pastores, apóstolos, bispos, evangelistas, presbíteros, etc. e tal, dão a eles posições e títulos, e é o que eles querem. As suas conveniências, os seus interesses são alcançados nesses lugares. Na vida secular, se a pessoa ela quer ocupar uma posição melhor na sociedade, ela precisa estudar, fazer uma faculdade de 4, 5, dependendo de 6, 8 anos, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, para que possa ocupar uma posição de destaque na vida secular, serem chamadas de doutores, de mestres, etc. e tal. Mas nesses lugares não. Uma pessoa leiga, incauta, indota, ela pode ter posição de destaque, ser o líder maior, alcançar altos salários nesses lugares, com dízimos e oferta das pessoas que lá frequentam, serem endeusados, aplaudidos, paparicados. Por isso que eles valorizam tanto esses lugares e dizem para as pessoas: aqui é a casa de Deus, o Espírito Santo de Deus habita aqui. E se você não vem, se você não frequenta, você entristece o Espírito Santo, você aborrece a Deus. Então essas pessoas têm mordomias e desfrutam de bons momentos, sendo sustentado
por essas pessoas que se tornam membros desses lugares com seus dízimos e suas ofertas. Meu querido irmão, eleito, predestinado, você está sendo enganado. Deus não está em templo feito pelas mãos dos homens, porque Deus é espírito e é adorado em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Mas os religiosos querem fazer desses lugares um templo de adoração de Deus. É assim que eles dizem. Eu faço parte de um grupo que alguns deles se arrumam, né? Tiram uma foto, se posam e colocam lá, indo para a casa de Deus adorar. Porque é assim que eles veem esses lugares. Eles sentem falta de ir a esses lugares, porque eles entendem e compreendem que lá é casa de Deus, lá é a habitação de Deus, que é lá que se adora, que é lá que se cultua, que é lá que se presta culto a Deus. Nesses lugares tem rituais, liturgias, cerimoniais, preceitos dos homens, rudimentos, assim como tinha no templo, aonde os judeus adoravam a Deus, porque segundo Isaías capítulo 2, versículo 3, era como se fosse um dever, uma obrigação dos judeus de frequentarem o templo, de buscar a Deus nesses lugares. Então, essa mulher aqui do capítulo 4, do versículo 24, a samaritana, ela diz para o Cristo Nazareno: os nossos pais nos ensinaram dizendo que é no monte, que é em Jerusalém que se deve adorar. Ela disse isso. Olha o que ele disse no versículo 21 e 22 para esta mulher. Mulher, virá dias em que o Pai é adorado, porque Ele é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A mulher samaritana era gentil. Ela não fazia parte da comunidade de Israel, assim como os gentios não faziam. Os judeus tinham, sim, que ir adorar no templo. Mas quem não era judeus não tinha esse dever, essa obrigação, esse compromisso de frequentar o templo. Então, o que a religião hoje faz? Ela usa o mesmo sistema usado pelos judeus para buscar a Deus, que eram no templo. Como eu disse, em Isaías capítulo 2, versículo 3, olha o que diz. O profeta Isaías, profetizando, ele diz assim, ó, 2, 3. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Então, hoje, as pessoas entendem também que os templos é a casa de Deus. Os montes, Deus se faz presente e para lá elas partem buscando, aspas, a Deus, como se Deus fizesse morada naqueles lugares, quando na verdade essas pessoas são o templo da habitação de Deus. Deus habita, Deus mora em cada uma dessas pessoas. Então os adoradores verdadeiros sabem que o templo da habitação de Deus somos nós, aonde o Espírito Santo de Deus habita. E essas pessoas que têm a mente iluminada, a mente aberta, olhos abertos,
não frequentam mais esses lugares, porque nesses lugares há práticas, nesses lugares há rudimentos de lei. Da lei de quem? De Moisés. Carne, rituais, liturgias, cerimoniais, preceitos. Queridas, a hora já chegou em que os adoradores de verdade devem adorar o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Essa hora já chegou. Adorem o Pai em espírito. Você foi achado por Ele para assim o adorar. 24 horas por dia, aonde você estiver. Seja no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, andando pelas ruas, nos ônibus, aonde você estiver, você deve adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. A maioria das pessoas querem buscar Deus no monte, nos templos. Eles comem a comida dada pela religião. Porque é assim que a religião ensina, é assim que a religião diz. Você tem que ir para o monte, você tem que ir para os templos, você tem que frequentar o maior número possível de vezes na semana a igreja, o templo religioso. Então, eles trazem para os dias de hoje o que Jesus de Nazaré fez. Jesus era judeu, nascido de mulher, não era cristão. Mas eles deviam fazer tudo o que ele fez e passar por tudo que ele passou, já que trazem tudo dos dias do Cristo Nazareno para os dias de hoje. Então por que eles não fazem tudo que Jesus fez? Eles fazem algumas coisas, mas tudo que Jesus fez, eles não fazem e também não passa por tudo que Jesus passou. Eles não querem seguir o Cristo Nazareno? Eles não querem seguir os rudimentos da lei de Moisés, carne? Então deveria trazer tudo também para dentro desses lugares, não algumas coisas apenas. A minoria adora em entendimento, não nos templos, nem nos montes, mas por fé. É assim que nós agimos, é assim que nós nos comportamos. Nós andamos e vivemos por fé. Vivemos sob os cuidados, sob a dependência de Deus, guiado e dirigido pelo Espírito Santo, porque somos filhos de Deus. É Ele que está no controle de tudo e de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é soberano, Ele reina em absoluto. Reconhecemos o domínio, a honra, o poder, a glória, o louvor, a adoração. 24 horas por dia. E ainda muitos deles dizem que nós somos contra o Evangelho, somos contra Cristo. Eu já ouvi isso, porque não vivemos na prática da lei de Moisés, porque não vivemos dentro desses lugares praticando o que eles praticam, porque nós não vivemos debaixo de cobertura de homens, como eles vivem. Nós vivemos debaixo da proteção de Deus, orientado e dirigido e guiado por Ele. É assim que os que têm a mente iluminada fazem. Mas, contudo, eles não deixam de ser nossos irmãos. Eles são salvos, apenas não conseguem ter a mente iluminada, os olhos abertos para que possam enxergar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ver Deus em espírito e não na carne,
como eles veem as pessoas na carne, quando deveria ver em espírito. A minoria das pessoas é liberta de ordenanças e preceitos dos homens, mas tem uma vida em amor, em justiça, entendendo que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, e que o seu reino é paz, que o seu reino é alegria e justiça, e ele está dentro de cada um de nós. E não precisamos ir para esses lugares buscar Deus, como eles dizem. Você precisa vir para cá para buscar Deus. Como eu vou buscar Deus se Ele está dentro de mim? Como eu posso querer frequentar esses lugares para adorar Deus se Deus é Espírito? E Ele independe de rituais, de liturgias, de práticas, de cerimoniais. Ele independe de todas essas coisas. É isso que muitos não entendem, que muitos não compreendem. A maioria, eu termino dizendo, vocês estão sendo enganados por essas pessoas que se dizem seus líderes espirituais. Deus não está nos templos. Deus não está no templo. O templo não é a habitação de Deus. Lá não é a casa de Deus. A casa de Deus é você. O tabernáculo de Deus é você. A morada de Deus é você. Somos o templo da habitação do Pai. E é em cada um de nós que Ele habita. Leia esses textos que eu li no início. Faz uma reflexão sobre ele. Tu és o templo da habitação de Deus. Tu és a morada de Deus. Fuja desses lugares, como eu fugi. Frequentei esses lugares durante quase 50 anos. Dia de domingo, eu ficava preocupado quando se aproximava a hora. E tinha que sair correndo para marcar o ponto, né? Porque é marcar ponto. E lá ficar sentado como se estivesse num teatro. E as peças passando, né? Aqueles grupos cantando, grupo de criança, grupo de adolescente, grupos de jovens, grupo das irmãs, grupo dos irmãos. Apresentação disso, apresentação daquilo. E a hora vai se passando e você ali assentado. E as pessoas dizendo para você, aplauda. E você começa a aplaudir. Eles dizem que é para Deus, aplaude o Senhor. Mas para eles, aqueles que cantam, aguardando pelo seu momento de participar. Eu, quantas das vezes vi pessoas se entristecerem porque gostavam de cantar e não tinham oportunidade. Outros gostavam de dar uma palavra e não tinham oportunidade, saíam dali tristes. Porque é assim que acontece nesses lugares. Tira as funções de muitos que ali estão, você vai ver que muitos vão deixar de frequentar. Muitos estão ali porque querem ser professores, querem ser pregadores, querem cantar, querem estar de frente, querem estar ocupando, querem estar em posição de destaques, até atingir um dia, quem sabe, o patamar do líder maior. Porque são essas coisas que nós, na verdade, vemos dentro desses lugares. Quando Deus é Espírito. Hoje, nós estamos libertos desses alçapões. Nós estamos libertos desses templos religiosos. Nós estamos libertos desses homens que se dizem líderes religiosos. E que nós deveríamos viver em submissão à autoridade espiritual que eles têm. Estamos livres. Deus é quem nos governa, é quem nos dirige. É a Ele que prestamos obediência. É a Ele que prestamos culto.
Porque Deus é Espírito. E nós somos o templo da habitação de Deus. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Medite, divulgue, compartilhe. Mostre às pessoas esta verdade que muitos ainda não conseguiram enxergar, para que elas possam se libertar e viver a liberdade do Evangelho da graça de Deus. É essa a mais pura verdade, a mais pura realidade. E é isso que nós vivemos, o Evangelho da graça de Deus. Beijo no seu coração, um forte abraço. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.